Olá, galerinha do sexto ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Não se esqueçam de colocar a data e colocar também o objetivo da nossa aula. Hoje nós vamos analisar as características da sociedade romana no período imperial, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, nós vimos, né, na aula passada, que a crise da República foi um fenômeno histórico, um acontecimento que, entre outros fatores, foi provocado aí pela guerra civil por divergências políticas, não é? Então, os generais e o Senado, não é? As disputas pelo poder acabaram enfraquecendo as instituições políticas da República e em 27 a.C., o general Otávio acabou assumindo aí o título de imperador de Roma, não é? Nós vimos também que isso, um dos fatores que acabou contribuindo para que os generais acabassem subindo ao poder foi o processo de expansão durante a República, né? Expansão territorial. Então, as vitórias, a própria expansão territorial, a conquista, não é? E o prestígio que os generais começaram a obter acabaram aí facilitando, não é? o processo aí de ascensão, de subida ao poder, ok? Então, nós temos aí dois fatores, tá? Não se esqueçam. De um lado, nós temos aí as disputas políticas que enfraqueceram as instituições políticas de Roma durante a República e temos também as constantes vitórias do exército que acabou alcançando, né, prestígio social e também enriquecimento, reconhecimento, não é? Bem, o governo de Otávio Augusto teve algumas é, características bem marcantes, tá, pessoal? Como, por exemplo, a manutenção de duas grandes instituições políticas romanas, que é o Senado e as magistraturas. Então, ele também tentou controlar esses conflitos sociais, manter a ordem interna e externa. E é isso que nós vamos observar a partir de agora. Para manter a ordem externa, pessoal, para manter a ordem interna, pessoal, o Otávio criou um projeto de expansão, não é? Para conter aí as tensões sociais, os conflitos internos e criou aí obras públicas, não é? Estimulou o comércio, patrocinou os artistas. Então essa foi uma estratégia que ele criou para manter aí o controle interno de Roma. Uma estratégia para ter o controle externo de Roma foi o projeto de pacificação, chamado de Pax Romana, que é um projeto de pacificação das províncias por meio do uso da repressão, ok? Então, as províncias que se rebelassem, os romanos iriam intervir aí através do uso da força, ok? Uma outra estratégia muito interessante, que nós iremos abordar novamente ao longo da nossa aula, é a política do pão e circo, não é? Que consistia, pessoal, no fornecimento de trigo, né, a preços baixos e também espetáculos nas arenas para os romanos, né, para a plebe principalmente. E essa política do pão e circo, né, o fornecimento de alimento e diversão, acalmava as massas, né, evitava conflitos. Isso é uma estratégia muito interessante, né? Bem, a política de expansão territorial, né, que teve início aí durante a República, ela permaneceu no Império. Então, nós temos aí durante o governo do imperador Trajano, né, em que Roma atingiu sua máxima extensão. Deixa eu mostrar aqui a estátua do imperador aí, Trajano, e as suas moedas. Olha só, uma das formas de se conhecer, de saber quem era o imperador, pessoal, na época, era através das moedas. Como os imperadores, o regime, né, imperial, havia muitas mudanças, né, os imperadores eram assassinados, né, e então as moedas elas acabavam tendo uma função de divulgação de quem era o atual imperador. Então a circulação de moedas elas tinham essa função, ok? Lembrando que a ciência que estuda aí as moedas, né, é chamada de numismática, ok? Bem,
Essa aqui é uma representação aí da extensão do Império Romano. Nós vimos agora que foi durante o governo do imperador Trajano, no século II depois de Cristo, que Roma teve sua máxima extensão. Então, todas as regiões aqui, pessoal, do Mediterrâneo, ó, o mar interno, né, que era um termo utilizado na época, toda essa região aqui foi conquistada pelos romanos. Olha só, eles têm províncias na Ásia Menor, né? Eles têm províncias no norte da África, né? Eles têm províncias na Península Ibérica, atual Espanha e Portugal. Eles têm é, províncias na região da França, Bélgica, né? Alemanha, Inglaterra hoje, né? Então, olha só, então há uma vasta extensão, todo o Mediterrâneo, o entorno do Mediterrâneo esteve aí sob controle dos romanos, okay? Um vasto império, né? Bem, como se deu o processo de desagregação do Império Romano? Como um império tão grande acabou entrando em crise? Nas aulas futuras, nós iremos discutir isso com mais calma, com mais atenção. Mas eu já vou adiantar para vocês alguns aspectos. Bem, durante o processo de expansão romana, né, essa expansão ilimitada, né, contínua, que era uma das formas de movimentar a economia e também o prestígio dos romanos, né, ela acabou entrando em crise. Uma crise do sistema escravista, né, acabou também desencadeando uma crise na produção de alimentos, que afetou a crise do comércio. E, além dessa crise interna, nós temos também a invasão de outros povos, que começou a impedir a expansão romana, e eles se concentraram mais na proteção de seus territórios, de suas fronteiras. Então, um império tão vasto acabou apresentando aí problemas, que nós chamamos de desagregação, em que o império acaba se fragmentando aos poucos, ok? Em 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio acabou dividindo o Império Romano em dois: Império Romano do Ocidente, não é, com a capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, ok? Então, essa estratégia, pessoal, ela atendia a determinadas exigências. Por que será que o imperador Teodósio resolveu dividir o Império Romano em dois, um império tão vasto, não é? Bem, a primeira ideia é que o Império Romano, como nós podemos observar no mapa, ele era extremamente extenso. Então, dificultava a administração. Muitas províncias, não é? Os povos conquistados, eles eram diferentes uns dos outros, não é? E isso acabava gerando uma dificuldade quanto à administração, não é? O processo de negociação com os líderes locais, com a manutenção da cultura, com os hábitos culturais que esses povos apresentavam. Então, eram povos completamente distintos, né, uns dos outros. Outra questão, outro aspecto, né, que nos ajuda a entender os motivos da desagregação do Império Romano, é que as administrações das províncias, elas eram extremamente difíceis. Administrar essa enorme quantidade de províncias não era fácil, não era uma tarefa fácil. Então, com o império dividido, o imperador Teodósio acreditou que era mais fácil defender aí as províncias contra invasões de povos inimigos. Foi uma estratégia que, no futuro, acabou mostrando que não havia possibilidade de manter mais o império, havia ruído, desagregado, né? Havia se fragmentado. Ok? Bem, eu trouxe para vocês algumas imagens que, além de belíssimas, né, são muito interessantes. Olha só, aqui nós temos o Arco de Constantino, de 315 depois de Cristo, né? Esses monumentos, pessoal, se vocês observarem, eles são escritos, ó, são lapidados, né? E também tem esculturas em alto relevo, né? Por todo o monumento. Bem, monumentos como esse, né? Eles são conhecidos como Arcos do Triunfo. Por que eles recebem esse nome? Bem,
eles recebem esse nome, Arcos do Triunfo, porque eles são uma construção feita para celebrar a vitória dos romanos em uma determinada batalha, que foi vencida por algum imperador. Então, quando os imperadores venciam determinadas batalhas, eles acabavam construindo arcos do triunfo para celebrar a vitória, narrando cenas, aspectos sobre as vitórias que os romanos conquistaram, ok? Então, é uma demonstração, né, de grandiosidade, da expansão romana e também do poderio que os romanos exerciam sobre suas províncias, né? Então, extremamente interessante aí o Arco do Triunfo. Bem, além dos Arcos do Triunfo, nós também temos, pessoal, alguns projetos, né? Como esse, não é, que se chama Projeto Roma Renascida, que é uma maquete, né, da Roma antiga em 3D, uma vista geral de como era a cidade de Roma, uma reconstrução aí em imagem 3D. E aqui no centro nós temos o Coliseu, não é isso? Bem, os romanos, pessoal, eles costumavam visitar circos e anfiteatros, né? E neles eram realizados muitos espetáculos. Muitos deles eram de extrema violência. Então, os jogos prediletos para os romanos eram os combates entre os gladiadores e as corridas nos carros de guerra. Então, os imperadores, como nós vimos no caso do Otávio, né, aproveitou desse interesse que os romanos tinham pelos jogos e criou uma política chamada aí de política do pão e circo, que consistia aí no fornecimento de alimento e diversão para os romanos para evitar rebeliões. Assim, ele mantinha a sociedade distraída, não é? E evitava conflitos e tensões sociais. Essa é mais uma maquete, uma representação também da cidade de Roma. Se vocês observarem bem, pessoal, esse trecho aqui, ó, essa construção, esse monumento aqui, ele é feito para o transporte de água. Então, os transportes de água na cidade de Roma, alguns deles eram suspensos. Então, uma grande invenção bem sofisticada, né? Se nós observarmos uma cidade como essa, uma arquitetura belíssima e muito sofisticada, né? Bem planejada, como tanto quanto as cidades modernas, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do período imperial, não é? As estratégias que os imperadores usavam e também as estratégias que o imperador Teodósio criou para manter aí o poder e o controle sobre suas províncias, dividindo Roma em duas capitais, não é? O Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ok? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós daremos continuidade nessas discussões sobre as civilizações antigas. Forte abraço para todos e até a próxima.